Oi, pessoal, bom dia para todos. Espero que estejam todos se cuidando e cuidando dos seus para a gente sair logo dessa situação de pandemia. Vamos começar hoje a nossa segunda parte da disciplina de sistemática e biogeografia. Na primeira parte, com o professor Pedro, vocês tiveram uma introdução ao mundo da sistemática, passando pelos princípios de taxonomia sistemática, puderam entender os conceitos de homologia, vira um pouco sobre caracteres e estados e a construção de um sistema de classificação biológica pelo paradigma da sistemática filogenética. Essa parte é sensacional. Ela também é super importante para a gente entender outros aspectos da biologia, tá? Inclusive biogeografia. Agora a gente vai estudar a biogeografia, que também é uma outra disciplina super importante e serve como base para outras tantas áreas dentro da biologia. Mas que raio é esse de biogeografia? O que é isso? Bom, o que eu posso falar rapidamente aqui para vocês que é uma disciplina fascinante, que visa responder várias questões acerca da distribuição das espécies no espaço ao longo do tempo. Tá bom? Os seres vivos, eles são extremamente multiformes. Há provavelmente um número que chega próximo aos 50 milhões de espécies, das quais uma pequena parte foi formalmente reconhecida e descrita na literatura científica. Muitas das espécies já foram amostradas. A gente já tem em herbários, em museus, em coleções científicas. Mas algumas não foram descobertas ainda. Algumas ainda estão para serem coletadas. Saber disso é incrível. Porém, com a aceleração da distribuição dos hábitos naturais da Terra, pode ser que algumas a gente nem chegue a conhecer e elas já sejam extintas. Em todos os locais da Terra existe pelo menos algum tipo de ser vivo habitando, mas nenhuma espécie é capaz de viver em todos os lugares. Tá? Na verdade, a maioria das espécies está confinada a uma pequena área geográfica e condições ambientais restritas. É assim que é isso que a gente já sabe hoje. Tá? Mas voltando, né, vamos falar o que é a biogeografia. Rapidamente, é a ciência que se preocupa em documentar e compreender modelos espaciais de biodiversidade. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Uma outra definição é que biogeografia é o estudo da distribuição dos organismos, tanto no passado quanto no presente. A ciência ela pode ser caracterizada pelos tipos de perguntas que seus profissionais fazem. No caso da biogeografia, vou falar algumas para vocês. Por que uma espécie ou um grupo taxonômico é limitado ao seu espaço? Isso é uma coisa que a biogeografia tenta responder. O que possibilita viver onde está e o que impede de colonizar outras áreas? Tá? Então a biogeografia ela vai tentar entender por que elas estão ali, por que elas não se dispersam, por que elas não colonizam outras áreas, ou por que algumas colonizam e algumas outras não. Isso tudo com base no método científico de biogeografia, a gente consegue chegar a uma resposta aceitável pela ciência, uma hipótese que a gente consiga aceitar de acordo com as evidências que a gente tiver. Uma outra pergunta é: qual a função do clima, da topografia e interações com outros organismos como limitantes da distribuição da espécie? Então aí eu já estou querendo entender os processos. Se o clima, se topografia, né, o tipo de solo, o relevo, as interações, o nicho ecológico, eles são limitantes da distribuição de uma espécie. Isso a biogeografia também tenta responder. A gente tenta entender e descrever. Como uma espécie se limitou ao seu espaço atual? Né? O que aconteceu? Quais foram os eventos do passado que limitou? Isso a gente também tenta procurar entender. Tentar descobrir. Por que animais e plantas de grandes regiões isoladas são tão distintos?
né? Vou pegar um exemplo da Austrália. Então, por que que lá, né, essas regiões isoladas e grandes como a Austrália, como Madagascar também, as espécies são tão distintas? A gente vai tentar também entender algumas questões dessa. Porque há muito mais espécies nos trópicos do que regiões temperadas ou árticas, né? Então são essas algumas das perguntas. A lista de perguntas ela é vasta, mas especialmente estamos perguntando como os organismos são distribuídos na Terra ao longo do tempo. Essencialmente é isso que a biogeografia tenta responder. Essa é a pergunta fundamental da biogeografia. Ela sempre intrigou muitos cientistas e curiosos, mas somente há poucas décadas alguns cientistas assumiram o título de biogeógrafos e começaram a focar seus estudos no entendimento da distribuição dos seres vivos. A biogeografia, pessoal, é um amplo campo. Para ser um biogeógrafo completo, o pesquisador deve adquirir e combinar uma grande quantidade de informações e alguns aspectos das disciplinas nem sempre são de interesse de todos, a todos, né? Devido às diversas linhas de formação, cursos e publicações tendem a ser irregulares. Eles são diferentes, alguns aspectos são particulares a uma determinada pergunta, outras não. Uma especialização comum a todos os biogeógrafos é a taxonômica. Aí vocês podem ver que algumas pessoas se dizem fitogeógrafos ou zoogeógrafos, tá? E por isso pode ser comum vocês escutarem falar, né, esses dois termos. Alguns biogeógrafos se especializam em biogeografia histórica, que é uma das escolas da biogeografia. Tentam reconstruir a origem, dispersão e extinção de táxons e biotas. Na biogeografia histórica é importante reconhecer os padrões e processos ao longo do tempo. Nessa figura que vocês estão vendo, agora na tela, a gente tem aí um estudo de biogeografia histórica, analisando a evolução de uma família de plantas, de um gênero, na verdade, o gênero Solano, que é o gênero do tomate, o gênero da batata, tá? Da batata inglesa, que eu digo, então das pimentas, da família das pimentas. Mas esse estudo ele está tentando entender, a partir de uma árvore, de um cladograma, a partir das relações filogenéticas entre as espécies, tá? Ele está tentando entender como é que se deu a distribuição dessas espécies em uma determinada área ao longo do tempo. Onde foi, aí é um trabalho que tenta ver a origem da berinjela, por exemplo, tá? E essa figura, ela mostra, né, esse diagrama, ele na verdade é um cronograma, porque nessa figura a gente infere tempo. Existem métodos hoje que a gente consegue, através de algoritmos matemáticos e o conhecimento de alguns fósseis, a gente consegue inferir o tempo de divergência dos ancestrais comuns que vocês já viram na primeira parte do curso. Bom, a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Uma outra escola é a biogeografia ecológica, né? Alguns se especializam nessa área. O enfoque da biogeografia ecológica é a distribuição atual, levando-se em conta a interação entre os organismos, tá? Então, se tenta entender a distribuição atual e o que está influenciando nessa distribuição no momento, tá? Então, é uma coisa muito mais atual. Tem o fator tempo, mas o fator tempo é muito menor do que a biogeografia histórica. Biogeógrafos usam métodos distintos para explicar as distribuições. Alguns são principalmente descritivos, documentando a amplitude
de determinados organismos, em particular ou extintos. Enquanto outros têm enfoque conceitual, tendendo-se a testar modelos teóricos da distribuição das espécies, como teoria de biogeografia de ilhas, né? Todos os enfoques são válidos e valiosos. Diminuir, superenfatizar qualquer ramo ou especialização é contraproducente e é desnecessário. Considerando que nenhum pesquisador ou aluno pode se tornar um especialista em todas as áreas da biogeografia, a exposição a um vasto espectro de organismos, métodos e conceitos leva a uma compreensão mais profunda da ciência. Bom, a biogeografia é uma ciência sintética. Ela é fundamentada em teorias de ecologia, biologia de populações sistemática, biologia evolutiva, genética, com genética de populações, por exemplo, e das ciências da Terra, também, que é muito importante. A biogeografia é um ramo da biologia e, com certeza, um bom conhecimento em biologia é um importante ponto de partida. Por isso é importante se fazer uma revisão acerca de conhecimentos ecológicos e evolutivos, como a distribuição individual de espécies, distribuição de comunidades, de especiação, de extinção. Opa, não é essa? Sim, bom, agora a figura certa. Da extinção natural, eu digo, né, de como as espécies acabaram desaparecendo por processos naturais. Também outros processos biogeográficos, como vicariância e dispersão. Isso a gente vai falar bastante durante a disciplina. E quem quiser se aprofundar e estudar no tronco de sistemática e evolução, tem biogeografia histórica que a gente se aprofunda mais ainda nesses aspectos. Além disso, a gente precisa estar familiarizado com os principais grupos de plantas e animais. Com o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente precisa saber um pouco de anatomia, né, de fisiologia, do desenvolvimento e da história evolutiva, como, por exemplo, as relações filogenéticas, que vocês já viram todo no módulo de sistemática. Aqui essa figura mostra para vocês as relações de parentesco, ou seja, a filogenia das plantas com flores, das angiospermas. Aqui vocês veem já a relação dos carnívoros de uma forma bem simplificada. É importante conhecer um pouco de geografia na biogeografia também, como, por exemplo, a posição dos continentes, extensão de montanhas, desertos, lagos, conhecer as maiores ilhas, arquipélagos e alguns mares. Isso tudo conhecer durante o passado e também o presente. Essas informações elas são importantes para os biogeógrafos, assim como o clima e marés, correntes oceânicas. Naturalmente, é importante lembrar que a Terra ela é dinâmica e que precisamos entender as causas das mudanças que estão ocorrendo continuamente em todas as escalas temporais e espaciais. Bom, por exemplo, há apenas 15 mil anos, as paisagens e hábitats que vemos hoje eram completamente diferentes. E 15 mil anos é muito pouco tempo numa escala geológica. Só para a gente ter uma ideia disso, os homens, o Homo sapiens, por exemplo, o surgimento dele está datado de milhares de anos, de milhões de anos, desculpa. Bom, até os anos 70, cientistas acreditavam que a forma, tamanho e localização dos continentes era imutável. Não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Com o avanço dos estudos de tectônica de placas, foi demonstrado que, através da história da Terra, os grandes blocos continentais, ou seja, os continentes que a gente conhece hoje, eles se moveram sobre um manto, transferindo esses continentes e oceanos para outros lugares.
com a constatação que os oceanos e continentes levaram suas biotas com eles, os biogeógrafos modernos, após os anos 70, eles tiveram que revisar todas as suas interpretações sobre distribuição histórica de muitos grupos de organismos, incluindo nós, os próprios humanos. Nessa figura vocês veem aí a teoria do Estreito de Bering, que há algum tempo atrás, se eu não estou me engano, 60 milhões de anos atrás, a gente tinha uma conexão, após a movimentação desses continentes, existia uma conexão da Ásia, lá da Sibéria, com o Alasca, e isso provavelmente foi a rota de dispersão de alguns homens, inclusive, e alguns animais, inclusive animais domésticos também, como cachorro. Tá? E isso faz a gente também entender, o conhecimento desses eventos, eles são importantes para a gente entender a distribuição de muitos organismos, como outros diversos mamíferos que a América do Norte compartilha com a Eurásia e a América do Sul. A ocorrência de organismos estrutural e funcionalmente semelhantes em partes isoladas da Terra não é simplesmente uma consequência da história geológica da Terra. Tá? Veja esse mapa. Nesse mapa estão coloridas as partes do globo onde temos um clima do tipo mediterrâneo. Nessas regiões é encontrado um tipo característico de vegetação, a fisionomia, ela é bem característica. Contudo, a maioria das plantas ocorrentes em cada região pertence a distintos gêneros e até famílias diferentes, demonstrando que evoluíram a partir de ancestrais diversos. Essas regiões são regiões que possuem um clima mediterrâneo, que, falando a grosso modo, o clima mediterrâneo é um clima que tem que os invernos moderados, eles possuem um índice baixo pluviométrico e os verões são quentes e secos. É bem característico por isso. E isso gera uma fisionomia, uma vegetação bem característica, no Chile, como vocês estão vendo, uma pequena porção do Chile, na costa, na América do Norte, ali na Barra Califórnia, no México e no sul da Califórnia, toda a região do Mar Mediterrâneo, na Austrália e também lá no sul da África. A ciência em geral, ela pode ser observacional comparativa ou experimental. A biogeografia, no entanto, ela lida com escalas de tempo e espaço nas quais a manipulação experimental é praticamente impossível. Assim, a maioria das inferências biogeográficas deve vir do estudo de padrões. O que são esses padrões? Esses padrões eles são arranjos ou distribuições não aleatórias e repetitivas de organismos ocultados no espaço geográfico. Aqui a gente tem dois exemplos de padrões. Vocês veem no mapa, tanto na Ásia, no Sudeste Asiático, como na África, circulado a distribuição não aleatória, são padrões mesmo desses dois organismos, desses dois animais. Aqui mais dois padrõezinhos de distribuição, então é sabido que existem esses animais têm essa distribuição. Isso não é aleatório, a gente sabe. Tá? Isso seria um padrão do ponto de vista biogeográfico, da biogeografia histórica. Tá? Aqui a gente tem outros padrões também biogeográficos, aqui numa análise são mapas de pontos, que mostram esses padrõezinhos biogeográficos de vários gêneros de uma família de plantas. Então a gente está vendo que alguns são bem diversos no Nordeste, mais na costa, outros ocorrem somente na costa mais próximo da costa norte do país. Então, isso são padrões, são estabelecidos padrões assim, observando a ocorrência das espécies, certo? Algumas abordagens biogeográficas estudam tipos de padrões específicos. Por exemplo, em biogeografia ecológica, a gente estuda padrões de riqueza de espécies ou distribuição de formas de vida.
tá? Aqui é para exemplificar para vocês o que são como é que a gente estuda esses padrões de riqueza de espécies. Aqui a gente tem 2 mapas. Nesses mapas, eles são divididos em quadrículas de 1 ou meio grau, isso vai depender da metodologia que a gente usa. Tá? E nessas quadrículas é analisado as coleções, são analisados dados de literatura, coleções biológicas que ocorrem nessas quadrículas de 1 grau. Esses dados são todos fornecidos a um programa, isso é contabilizado, e nesse mapa, os dados que a gente está observando é que quanto mais quente ali, quanto mais vermelho a cor, mais espécies a gente vai ter. Tá? E com isso a gente pode tirar uma série de conclusões, pode discutir bastante isso, dependendo do táxon que a gente está analisando. Tá? Padrões de homologia biogeográfica é o conceito básico em biologia evolutiva. Tá? Mas isso a gente vai deixar para a disciplina de biogeografia histórica, quem for fazer o tronco de sistemática e evolução, tá bom? É um pouco mais aprofundado. Um outro aspecto que a biogeografia difere de outras ciências é que ela necessita de dados coletados por outras pessoas em grandes áreas e por muito tempo. Sendo assim, é necessária uma grande confiança no trabalho de campo prévio, e isso não descarta uma limpeza dos dados. Na maioria das vezes, esses dados são extraídos de coleções científicas, como herbários ou museus zoológicos. Também esses dados a gente pode extrair de literatura especializada, né? Em periódicos de taxonomia, de sistemática, a gente pode extrair esses dados que já são dados bem confiáveis, como dessas 2 revistas, a Phytotaxa ou a Zootaxa, só para dar um exemplo. Bom, por fim, para resumir, a biogeografia é uma disciplina sintética, como eu disse já anteriormente. Os biogeógrafos trabalham na interface de várias disciplinas, como a ecologia, a sistemática, a biologia evolutiva, a geografia, a paleontologia, a geologia, a climatologia, a limnologia e a oceanografia. Grande parte dos seus melhores trabalhos vem da junção de dados ou teorias de várias dessas disciplinas. Isso parece que requer uma dedicação hercúlea, que pode intimidar muitos de vocês a ingressarem nessa fascinante área. Contudo, enquanto boa parte desse conhecimento é desejável, a natureza da indisciplinaridade da biogeografia mostra que indivíduos de experiências e interesses diversos podem dar contribuições significativas. De fato, a biogeografia ela é acessível para quase todo mundo, basta ter curiosidade e motivação para isso. Grandes inovações tecnológicas, laboratórios modernos, estatística sofisticada são muito desejáveis e são muito importantes nessa área de conhecimento. Mas elas não são necessárias à biogeografia básica e rigorosa. Para isso, o que é necessário é uma boa ideia, uma boa pergunta, com certeza, o estabelecimento de uma boa hipótese, acesso à literatura e às coleções biológicas, o que significa que até alunos iniciantes podem fazer uma pesquisa original de qualidade. Tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui nessa nossa aula inaugural do módulo de biogeografia. E na semana que vem a gente entra de forma síncrona e tira algumas dúvidas se ficar nessa parte. Tá bom? Um bom dia e boa semana para todos.